Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo, aqui em estúdio, está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Père Jacques, c'est dramatique ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, il fait bouger le monde. Cet événement a fait bouger le monde. Quand on voit toutes les personnes qui passent à l'église, qui font le tour de l'autel, etc., et je me dis, tout ça, tout ce monde viennent ici pour prier pour la paix, et puis ça donne un climat d'ouverture. E fez bouger le monde. Esta mulher é a irmã Daniela. Ela estava na igreja de Saint-Étienne du Rouvray, em França, no dia 26 de julho de 2016, quando, nessa manhã, dois terroristas do grupo Estado Islâmico degolaram o padre Jacques Hamel. O sacerdote, de 85 anos, tinha acabado de celebrar a missa. Passaram 10 anos, mas para a comunidade local parece que foi ontem. Não é possível esquecer a memória deste mártir da Igreja aqui na Europa. O que a irmã Daniela nos acaba de dizer é talvez o mais significativo disto tudo. É que a Igreja, o lugar onde o padre foi morto, tornou-se, com o passar do tempo, num local de culto, de peregrinação, de pessoas que rezam pela paz. Este vai ser um dos temas em destaque no programa de hoje, mas vamos começar pelo Paquistão, porque a Igreja manifestou a sua perplexidade depois do Supremo Tribunal ter anulado as penas de 3 homens condenados pelo homicídio de um cristão e da sua mulher, ambos queimados vivos após terem sido atirados para dentro de um forno de tijolos. Esta história remonta a 2014 e é terrível. Já vamos conhecer os detalhes, mas para já, Catarina, o que é que disseram os bispos? Bom, Paulo, os bispos manifestaram a sua preocupação depois desta deliberação, que foi agora então tomada pelo Supremo Tribunal, que não só anula a decisão judicial anterior, em que então 3 homens foram condenados pela morte deste casal cristão, mas principalmente porque se está perante uma clara injustiça para com as vítimas de perseguição religiosa neste país, no Paquistão. Paulo. Mas o Supremo anulou a sentença porquê? Bom, Paulo, o Supremo invocou falhas nas provas e também uma acusação fraca. Mas o caso não se fica por aqui, Paulo, porque, que além disso, os juízes também interferiram também o recurso do próprio governo provincial do Punjab contra a absolvição de outras 102 pessoas, também acusadas de cumplicidade nas atrocidades que foram cometidas contra este casal tão jovem, Paulo. Bom, estamos a falar num crime que obviamente horrorizou a comunidade cristã e que aconteceu, portanto, em novembro de 2014, em Lahore. Exatamente, e foi de facto brutal este assassino. Portanto, algumas centenas de pessoas, agindo com base em falsas acusações de blasfémia, torturaram severamente então Shahzad, de 26 anos, e Shama, de 24 anos, antes então de os queimarem vivos num forno de tijolos. O caso em si, Paulo, é horrível, não é? É muito, muito duro e torna-se ainda mais perverso porque esta jovem mulher estava grávida. A Catarina referiu uma falsa acusação de blasfémia. Na prática foi o quê? Neste caso foi o quê, sim. Não é? O que se sabe, Paulo, é que houve de facto uma discussão entre este casal e o que é cristão e o seu patrão, porque ele devia-lhes dinheiro, só que este patrão, em vez de pagar o que devia a este casal cristão, o que fez foi, resolveu caluniá-los e dizer que eles tinham então profanado um exemplar do Corão. E bastou isto. Portanto, ao fim de pouco tempo, uma multidão em fúria atacou este jovem casal e esta história, como já dissemos aqui, acabou de facto de uma forma dramática, com os dois a serem agredidos violentamente e depois lançados ainda vivos então para este forno de tijolos. A história deste casal é apenas um exemplo da enorme precariedade em que os cristãos enfrentam no Paquistão. Eles são olhados pela sociedade muitas vezes como se fossem inferiores, como se não tivessem direitos, como se as leis não se aplicassem a eles. Mas há outras situações terríveis, como, por exemplo, das raparigas raptadas, que depois são forçadas a casar e a converterem-se ao Islão. Também elas são olhadas com desdém. Foi precisamente isso que aconteceu com Maria Shabazz, de apenas 13 anos, raptada em julho do ano passado por um homem perto da sua casa. Isto foi há 1 ano e ela continua ainda longe da sua família. Tinha 13 anos. Foi levada durante a noite.
Quando seu pai se dirigiu ao tribunal com documentos, com provas, com as mãos a tremer, o juiz desviou o olhar. O seu nome é Maria Shabazz e ela ainda não está em casa. Maria não está sozinha. Todos os anos, no Paquistão, cerca de 1000 raparigas desaparecem das suas vidas. Levadas das suas casas, das suas escolas, das suas camas. São obrigadas a converter-se, obrigadas a casar com homens com idade para serem seus pais. E quando as suas famílias se opõem, enfrentam a polícia que se recusa a ajudar, tribunais que consideram adulta uma menina de 13 anos e mostram documentos que afirmam que foi ela quem escolheu. Ela não escolheu. Nenhuma delas escolheu. Chamá-la 15 anos. Levada enquanto fazia tarefas domésticas. Karishna, 15 anos. Levada de um salão de beleza enquanto aprendia uma profissão. Satish, 13 anos. Levada durante a noite, enquanto a sua mãe jazia ferida e indefesa. Os seus pais procuraram, as suas mães choraram. Os tribunais decidiram contra elas. As Nações Unidas condenaram a situação. As organizações de direitos humanos documentaram estes casos e, mesmo assim, continua a acontecer. Estas raparigas foram silenciadas, mas nós não, porque o silêncio não é uma opção. Porque todas as raparigas que são levadas merecem ter alguém que se recusa a esquecê-las. Porque os acordos comerciais não valem nada quando as crianças são levadas durante a noite. Seja a voz delas. Porque alguém tem de o fazer. No Paquistão há uma guerra surda contra as minorias religiosas, mas noutras zonas do globo esta guerra é aberta, é às claras, de armas na mão. Na semana passada nós falámos aqui de um caso dramático, não sei se recordam, do catequista Victor Polo, que foi raptado em fevereiro e que acabaria por morrer depois de ter sido agredido. E falo disto agora para sublinhar que o terrorismo não é um problema apenas da Nigéria. Esta história aconteceu na Nigéria, mas é sim um problema regional. Vários países de África enfrentam grupos armados que se inspiram num islão radical e que são, Catarina, uma clara ameaça para os cristãos. Sem dúvida, Paulo. E, de facto, a violência jihadista está presente em vários países, para além da Nigéria, e podemos dizer que, nomeadamente no Níger, no Mali, no Burkina Faso e também nos Camarões, podemos dizer que, ultimamente, tem-se, de facto, registado muitos ataques a cristãos por grupos armados nesta região do Sahel. Exatamente. A Catarina referiu o caso do Burkina Faso, que é um dos países, digamos, onde a violência jihadista contra os cristãos é mais acentuada. Sim, Paulo. De facto, o Burkina Faso está situada na zona norte de África, não é? E, de facto, é um dos países que mais tem sofrido nos últimos anos com esta violência terrorista. No entanto, importa também sublinhar, Paulo, que esta violência jihadista se estende já até ao sul deste continente, o continente africano, até Moçambique, por exemplo, embora seja de facto, nesta região do Sahel, onde há uma maior concentração destes grupos armados. Exatamente. Moçambique, vamos falar de Moçambique daqui a pouco no nosso programa, mas todos estes grupos radicais, digamos assim, que estamos a falar, querem impor um islão extremista. Exatamente, e por isso também atacam cada vez com maior frequência, com maior intensidade as comunidades cristãs, ameaçando-as, queimando as suas igrejas, raptando os fiéis, raptando padres, irmãs, religiosas, portanto, seminaristas, enfim, Paulo, tem sido, de facto, nos últimos anos, um verdadeiro terror nestes países. Obrigado, Catarina. Foquemos, então, no Burkina Faso. Importa dizer que a situação neste país é mesmo preocupante. Há anos, aliás, que é assim. Como nos vai dizer já de seguida Francis Zemba, que é o responsável da Caritas do Ouagadougou, há cerca de 2 milhões de deslocados internos neste país. E a fome é já um problema. Il faut dire que le Burkina Faso vit depuis quelques années une crise due au terrorisme qui a créé plus de 2 millions de déplacés internes à travers le Burkina.
Dans les camps, il faut dire que la situation de malnutrition est à prendre au sérieux. Et beaucoup d'enfants retombent dans la malnutrition aiguë sévère parce que bon, les mamans n'arrivent pas à avoir l'alimentation nécessaire pour relever ces enfants-là. Dès les premiers instants même de la crise, il faut dire que l'Église a été la toute première structure qui a eu le courage d'aller vers les personnes en situation de vulnérabilité, vers ces personnes déplacées. Et il faut dire que Dieu est au cœur de toutes les actions que nous menons. Et c'est d'ailleurs les prières qui nous permettent aussi de tenir face à certaines épreuves du terrain. Vamos agora focar-nos na Ucrânia, um país em guerra aqui na Europa, pois temos um breve depoimento de um bispo que passou pela sede internacional da AIS para agradecer toda a ajuda que tem sido dada à Igreja do seu país. Nós já o vamos escutar. Para já, falemos um pouco da sua diocese, a diocese de Kharkiv, Zaporizhia, que está, Catarina, no meio da guerra. Sim, Paulo, está efetivamente mesmo no meio da guerra, portanto, desde que começou então a invasão da Rússia, das tropas russas à Ucrânia, portanto, isto já em fevereiro de 2022, várias cidades desta diocese ficaram ocupadas, o que levou, como é óbvio, muita gente a fugir, paróquias que de repente ficaram vazias de fiéis, mas ao mesmo tempo outras acabaram por ver mais pessoas do que era normal. Portanto, há muito mais pessoas agora que passam por estas paróquias, mas todas estão, como nós sabemos, ou como é fácil nós imaginarmos, estão todos numa situação muito, muito difícil, Paulo. Não deve ser nada fácil a missão da Igreja em dioceses no meio da guerra. Claro que sim, Paulo, claro, porque há milhares de pessoas que de facto perderam as casas, perderam o trabalho, que estão agora como que de mãos vazias, portanto há famílias que estão destroçadas, com filhos que estão na frente da guerra, com crianças e idosos também muito traumatizados, enfim, é tudo um problema e de facto não há ninguém neste momento que esteja a viver um tempo fácil no meio desta guerra da Ucrânia, Paulo. Exatamente. Bom, mas apesar de tudo isso, e talvez mesmo por causa de tudo isso, as pessoas estão também, digamos assim, cada vez mais próximas de Deus. Sim, Paulo, e o Bispo acabou por testemunhar isso mesmo. Portanto, ele diz que o número de fiéis tem vindo a aumentar e isso compreende-se até de certa forma. Ele falou-nos de um oficial com quem esteve, que tem estado na linha da frente e que lhe disse que na zona de combate não há ateus. Portanto, a proximidade da morte leva de facto a que as pessoas, provavelmente ou seguramente, se aproximem mais de Deus, não é? Exatamente. Obrigado, Catarina. E é, portanto, neste contexto de uma guerra aqui em plena Europa, uma guerra que já vai no 5º ano, que o bispo de Kharkiv, Zaporizhia, o Dom Jan Sobilo, foi à Alemanha, foi à sede da Fundação AIS Internacional para agradecer tudo aquilo que os benfeitores da ajuda à Igreja que sofre têm dado ao seu país, têm dado à Ucrânia. Pragnę wyrazić moją wdzięczność, dlatego że dzięki Wam, dobrodziejom ACN, my w Ukrainie, kapłani, siostry zakonne, możemy pomagać ludziom odnajdywać Boga, formować serce, odnajdywać się w Kościele i wszelka łaska Boża spływa właśnie dzięki Waszej pomocy, dlatego że Bóg działa przez ludzi, przez słowa, przez okazywaną pomoc. Niech Bóg Wam błogosławi i zsyła na Was, drodzy dobroczyńcy, swoje obfite błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
E da Ucrânia vamos agora focar-nos na Venezuela, sacudida dia 24 de junho por 2 violentos sismos de mais de 7 graus de magnitude que deixaram um enorme rastro de destruição e de mortes, especialmente na capital e em La Guaira. A Fundação AIS ativou de imediato, a nível internacional, uma grande operação de solidariedade e uma delegação da ajuda à Igreja que Sofre arrancou logo para a Venezuela para uma primeira avaliação das necessidades. Entretanto, essa equipa, constituída pela Presidente Executiva Internacional e pela Diretora de Comunicação, essa equipa já regressou à Europa e agora está-se a ultimar tudo aquilo, Catarina, que pode ser feito, que deve ser feito de apoio à Igreja local. Exatamente, Paulo. E de facto foi muito importante esta viagem da Regina Lynch, portanto a nossa Presidente Internacional, e da Maria Lozano, que é a Diretora também Internacional de Comunicação. Portanto foi muito importante porque elas de facto puderam contactar no terreno diretamente com padres, com religiosas, com bispos, com leigos, enfim, com todas as pessoas que estão naquela região e ficaram assim também a conhecer a amplitude ou a dimensão desta tragédia que atingiu infelizmente a Venezuela. E isso agora é fundamental de facto para que agora então possamos avançar com projetos muito concretos de ajuda então ao povo da Venezuela, Paulo. Exatamente. Foram vários dias em que a Maria e a Regina contactaram com centenas de pessoas, muitas delas a viverem situações dramáticas e tudo isto no meio do caos das operações de resgate e numa altura em que há ainda milhares de pessoas desabrigadas. Sim, Paulo, e os números vão crescendo, não é? De dia para dia, não é? Portanto, neste momento há mais de 5.300 mortos confirmados, há mais de 16.000 feridos, há mais de 20.000 pessoas que estão em abrigos temporários e existem ainda cerca de 130.000 venezuelanos que estão ainda a receber assistência. Portanto, e há, como sabemos, ainda um número indeterminado de desaparecidos. Paulo. Exatamente. E no meio de tudo isto, há histórias dramáticas, histórias de sobreviventes, de pessoas que, no entanto, apesar de tudo, têm mostrado uma resiliência na fé que é absolutamente admirável. É verdade, Paulo. E a Maria Lozano contou-nos uma das histórias, das muitas que nos contou, de facto, de uma mulher que ela acabou por visitar no hospital e que tinha caído do 12º andar de um edifício. Ela ficou com múltiplos ferimentos, acabou por perder uma das pernas, mas, apesar de tudo isto, ela mostrou-se sempre muito confiante em Deus e agradecida, não é? Por estar viva, por este dom da vida que Deus lhe permitiu que ela continuasse viva. E isto, Paulo, é apenas um dos muitos exemplos que a Maria nos contou, que a Regina nos contou. Portanto, todas estas histórias que elas foram ouvindo ao longo destes dias, portanto, esta equipa da Fundação AIS que foi ouvindo, que escutou nos mais diversos cenários que foi passando, e podemos dizer, Paulo, que hoje, de facto, a Venezuela é um lugar onde os fiéis rezam seguramente com uma fé muito maior do que era antes destes trágicos acontecimentos, Paulo. Seguramente que sim. Bom, vamos escutar agora um desses testemunhos da Maria Lozano, a Diretora Internacional de Comunicação da Fundação AIS, após um dia muito duro num verdadeiro cenário de guerra. I am not sure if I can manage to summarize the day of yesterday. It was a very, very stark day because we have not we have been before in La Guaira visiting the destructed area, this horrible scenario of end of the war, because we can say that it was like a war scenario. But yesterday we meet the persons who survived. We went to the hospital together with a priest and some seminarians, with the local Caritas, and we were speaking with some of the people who have survived. It was very difficult. I wanted just to tell a testimony from a lady, a woman, I know 31 years old. She fell from the 12th floor from the building. She damaged. She had a lot of injuries in the face and thorax, but also she lost one leg. But I found amazing how she said that with the faith, with God, she will manage that. She knows that it will be very difficult for her to have a new life without a leg, but the life is more as that, and she will manage with the help of God. It was impressive to see, and she told me it was the Catholic people who have been with her the last days who helped her to go through this way. Then another example that I wanted to tell you, because I promised them that we will pray for them, is Meili. Meili is a very young woman. She lost the son, 18 years old, medicine student, and she was really, she was very, very
in pain because he was thinking I should have protected my boy. I am the mother. I should protect my son, but my son was protecting me, and that is why he fell from the whole building collapsed, and he fell down. So I promised all of them that we will pray for them, that we will try to accompany them from the distance. I explained that the Church need to have the function of support the suffering church with prayer, and I invite all the benefactors of ACN to join us to pray for all the people who has remained after this huge catastrophe, to pray for the victims, for the families, for the ones who remain. Thank you. Foi a Maria Lozano, diretora de comunicação da Fundação AIS. Ela e a Regina Lins, que é presidente da Fundação, estiveram na Venezuela, não só para testemunharem diretamente a solidariedade da AIS para com este país, mas também para perceberem como agilizar as campanhas de emergência que, entretanto, foram lançadas. Já vamos falar disso. Para já, proponho que escutemos Dom Raul Bior, do arcebispo de Caracas, que acompanhou as duas responsáveis da AIS e, por mais de uma vez, fez questão de lhes dizer, e de dizer, no fundo, a todos nós, o muito obrigado por toda a solidariedade para com o povo venezuelano nesta hora negra que se está a viver. Soy Monseñor Raúl Bior, arzobispo de Caracas, pero por 12 años he sido obispo de La Guaira. Estamos aquí visitando las distintas parroquias, comunidades, escuelas católicas, comunidades religiosas, y sobre todo nuestras comunidades, nuestros fieles. Quiero agradecer en nombre de la Iglesia en Venezuela a todos los benefactores de ayuda a la iglesia que sufre. Gracias por el apoyo de siempre, pero sobre todo en este momento que han venido a compartir con nosotros, que han venido ante todo a asegurarnos sus oraciones, asegurarnos también su preocupación y también por las donaciones que han hecho y que van a hacer para que podamos reconstruir la acción pastoral en la iglesia en La Guaira, en Caracas y en otras partes de Venezuela. Estamos aquí en Carayaca, la parroquia San José. El comedor, aquí está el comedor parroquiano, un comedor popular que atiende a más de 150 niños todos los días, está detrás de la iglesia, y del otro lado tenemos la casa parroquial, este muro ha cedido. Hay algunas casas parroquiales que se han perdido, unas iglesias que se han caído, pero estamos seguros que con la ayuda de ustedes vamos primero a atender a las personas y segundo vamos a reconstruir todo este país, sobre todo una iglesia, unos fieles que se han volcado en generosidad, gracias a ACN Internacional, a todas las agencias de ACN de tantos países, por la ayuda que nos prestan, nos hace sentir que somos iglesia. Gracias a todos. Foi Dom Raul Bior, do arcebispo de Caracas, um dos muitos agradecimentos que a equipa da Fundação AIS escutou de viva voz de responsáveis da Igreja da Venezuela pela ajuda que, desde a primeira hora, foi manifestada para com este país da América Latina, atingido, recordo, a 24 de junho, por 2 poderosos sismos de mais de 7 graus de intensidade. E é preciso recordar que a Fundação AIS decidiu avançar logo, isto a nível internacional, com uma primeira ajuda no valor de 100 mil euros, mas vários secretariados, como aqui em Portugal, arrancaram também com campanhas de emergência. Em termos práticos, procura-se, com estas campanhas, Catarina, dar resposta aqui. Bom, Paulo, acima de tudo o que nós queremos é, de facto, contribuir para que a Igreja local, nomeadamente aquelas dioceses que foram mais afetadas, portanto a Diocese de Caracas e de La Guaira, tenham então recursos para poderem apoiar as famílias que estão desalojadas, e hoje já falámos aqui que há mais de 20 mil pessoas que estão, de facto, em abrigos temporários e quase 130 mil pessoas que ainda estão a receber ajuda, Paulo. Portanto, é para essas pessoas que a campanha se dirige. Exatamente, é para eles e para todos aqueles que estão neste momento com maior necessidade, não é? Certo. Portanto, é preciso recordar que estes sismos não mataram apenas milhares de pessoas, mas também acabaram por destruir milhares de empregos, Paulo. E nós sabemos que a Venezuela é um país que já enfrentava graves problemas, que já enfrentava uma grave crise económica. Portanto, tudo o que nós pudermos fazer neste momento por este povo da Venezuela será, sem dúvida, fundamental. Bom, nessas prioridades estão, obviamente, áreas como a alimentação, como a saúde, por exemplo. Exatamente, é isso mesmo, e de facto neste momento é o que é mais importante, não é? Assegurar a sobrevivência das pessoas. Portanto, dar de comer a quem perdeu tudo, ajudar de facto na distribuição também de medicamentos, dos produtos de higiene, também
também ao nível de abrigos, não é? Encontrar abrigos para que todas as pessoas possam ficar e, portanto, e depois a Fundação AIS faz questão de sublinhar, Paulo, que nós queremos este aspecto, porque nós queremos, de facto, começar o mais breve possível, assim que seja possível, claro, recomeçar com a recuperação das igrejas e todos aqueles espaços, aqueles edifícios que possam servir também de abrigo a todas estas pessoas que ficaram sem casa, não é? Exatamente. Obrigado, Catarina. Bom, uma questão que se lança já é como é que os nossos telespectadores podem ajudar nesta campanha em concreto. Bom, Paulo, é muito fácil, mas aquilo que peço em primeiro lugar é de facto as orações de todos, porque também é isso que a Igreja nos pede, não é? A Igreja da Venezuela. Portanto, é muito importante rezarmos por todos, rezarmos por aqueles que, pelas vítimas, não é? Os que perderam a vida, mas também por todos aqueles que ficaram vivos, os sobreviventes e que perderam tudo, que perderam casa, perderam trabalho, enfim, perderam tudo. Depois, deixo aqui a sugestão também a quem nos está a ver lá em casa, Paulo, para visitar a nossa página de internet em fundação-ais.pt, que também é muito importante, não só para saber o que se passa, ou todas as informações que vamos recebendo da Venezuela e do que se passa em particular nestas duas dioceses, mas também para saber tudo o que se passa na vida desta igreja perseguida no mundo. E depois, caso tenham alguma dúvida, claro que podem sempre contactar-nos para nós esclarecermos as dúvidas que possam surgir, tirar alguma questão que possa haver, que possa surgir. Portanto, e convido também todos a ligarem-nos para o nosso telefone, para o 21 754 4000, e depois, todos aqueles que decidirem apoiar-nos, Paulo, podem sempre usar, que é a forma mais fácil e mais eficiente, é sem dúvida o MBWay. Portanto, desafio a quem quer ajudar este projeto em concreto, que envia então através do MBWay, e o MBWay da Fundação AIS é o 918-12-5574. Eu vou repetir, 918-12-5574. Obrigado, Catarina. Como dissemos há pouco, a Regina e a Maria Lozano já regressaram, entretanto, à Alemanha, onde estão agora a coordenar toda esta logística referente à ajuda à Venezuela. Mas no aeroporto, a Maria ainda gravou uma última mensagem que é, acima de tudo, um apelo para que não nos esqueçamos deste país. É um apelo também às nossas orações e também à nossa generosidade para com a Venezuela. Hemos estado 6 días en realidad en este país, en Venezuela, un país que ha sido afectado por la terrible catástrofe de 2 terremotos. Nos vamos ya, hemos visto familias desoladas, hemos visto madres que han perdido a sus hijos, hemos visto edificios desplomados como cajillas de cerillas, hemos visto la impotencia del hombre a veces y la fuerza de la esperanza de Dios, que es lo único que a veces ellos tienen. Nosotros nos vamos después de 6 días, pero ellos se quedan. Así que, queridos amigos, benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada, solo quiero pedirles 2 cosas. Acompáñenos a nuestros hermanos en Venezuela en sus oraciones, no se olviden de ellos y sigan apoyando esta campaña de ayuda para nuestra Iglesia, nuestros hermanos y hermanas de Venezuela. Muchas gracias. E da Venezuela, da tragédia dos terremotos, vamos agora até à Diocese de Macau, na China. Vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. A devoção mariana está mais forte do que nunca em Macau. Ainda há algumas semanas, o bispo de Macau voltou a liderar a procissão de Nossa Senhora de Fátima, que permitiu à imagem de Nossa Senhora sair da igreja de São Domingos, mesmo no centro da cidade de Macau, e percorrer algumas artérias até à Ermida da Penha, ou seja, ao ponto mais elevado do território. Ali, os fiéis com o seu bispo rezaram a Nossa Senhora de Fátima e o bispo Macau abençoou toda a população e a cidade de Macau. Também, pela mesma altura, um grupo de 29 peregrinos saiu de Macau rumo a Portugal, tendo estes peregrinos assim representado a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, uma das 9 paróquias da Diocese de Macau, que com o seu pároco, o padre Michael Chung, foram então até à Covadeiria, ao Santuário de Fátima, e ali foram recebidos pelo reitor do santuário, o padre Carlos Cabecinhas. Assim, Macau tem, ao longo dos últimos anos, dado muito da sua atenção de fé a Nossa Senhora, havendo até uma irmandade de Nossa Senhora de Fátima composta por leigas que há cerca de 2-3 dezenas de anos trouxeram uma imagem precisamente do Santuário de Fátima, que se encontra à porta do Seminário de São José, aqui em Macau.
Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte de Igreja no Mundo. Na segunda parte, nós vamos evocar a história do padre Jacques Hamel, assassinado em plena igreja em França há 10 anos. E vamos falar também de Moçambique, das Irmãs da Imaculada Conceição, e vamos também escutar o bispo de Viseu, em cuja diocese a Fundação apresentou o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Tudo para ver daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu.
No início do programa, nós escutámos uma mulher, uma religiosa, a irmã Danielle. Ela estava na igreja de Saint-Étienne de Rouvray, em França, no dia 26 de julho de 2016, quando, nessa manhã, dois terroristas do grupo Estado Islâmico, assassinaram o padre Jacques Hamel. O sacerdote, de 85 anos, tinha acabado de celebrar a missa. Passaram 10 anos, já foi há muito tempo, mas para a comunidade local parece que foi ontem. Não é possível esquecer este crime, não é possível esquecer a memória do padre Hamel, deste mártir da Igreja aqui na Europa. E nós queremos falar disto no nosso programa. Para já, Catarina, o que é que aconteceu há 10 anos nesta igreja de Saint-Étienne de Rouvray? Bom, Paulo, o que aconteceu foi que então no dia 26 de julho, portanto há 10 anos atrás, dois homens então irromperam pela igreja, agarraram o padre Jacques Hamel, que na altura tinha 85 anos de idade, portanto ele tinha acabado de celebrar a missa, estava em substituição do sacerdote habitual daquela paróquia, portanto os dois homens, dois terroristas do Estado Islâmico, obrigaram então o padre a ajoelhar-se e degolaram-no ali mesmo. Os dois terroristas seriam depois mortos pela polícia francesa. Este crime comoveu o mundo e a Igreja, aliás, avançou logo com o processo diocesano de beatificação. Sim, Paulo, foi um processo quase que imediato, digamos assim, porque, aliás, o próprio Papa Francisco afirmou logo, depois deste assassinato, que o padre Jacques Hamel era um mártir. Exatamente. E nós temos o registro dessas palavras que vamos agora recuperar. Vamos escutar o Papa Francisco a dizer que o padre Jacques Hamel é um mártir da Igreja. Padre Jacques Hamel è stato sgozzato nella croce, proprio mentre celebrava il sacrificio della croce di Cristo. Uomo buono, mite, di fratellanza, che sempre cercava di fare la pace, è stato assassinato come se fosse un criminale. Un martire. E i martiri sono beati, Dobbiamo pregarlo, che ci dia la mitezza, la fratellanza, la pace, anche il coraggio di dire la verità. Uccidere in nome di Dio è satanico. Foi o Papa Francisco a afirmar que o padre Jacques Hamel é um mártir da Igreja. No domingo passado, no dia 26, quando se assinalou o 10º aniversário deste assassinato, a vila de Saint-Étienne de Rouvray voltou a ser palco de uma homenagem a este sacerdote, envolvendo responsáveis do poder local, mas também a nível nacional. Exatamente, Paulo. Estavam várias figuras nacionais e entre elas estava François Hollande, que era o presidente de França na altura que isto aconteceu. Depois, esta simpática cidade acabou por se transformar, como o Paulo disse, numa grande homenagem, não é, ao padre Jacques Hamel, com várias exposições, apresentações de documentários, discursos e até a própria missa, que foi celebrada então no dia 26, pelo arcebispo de Rouen, foi transmitida em direto para toda a França através de um canal público de televisão, Paulo. Exatamente. Aliás, já no ano passado, nesta altura, neste dia, o padre Jacques Hamel foi também condecorado a título póstumo. Sim. Portanto, o padre Hamel foi condecorado então a título póstumo pelo Estado francês com a Medalha Nacional do Reconhecimento às Vítimas do Terrorismo, por decisão de Emmanuel Macron, portanto, o atual presidente de França, e portanto esta distinção incluiu não só então o padre Hamel, mas também as pessoas que estavam presentes naquele dia, naquela igreja, naquele momento deste crime, Paulo. Exatamente, precisamente. E uma dessas pessoas foi a irmã Danielle. Ela estava na igreja quando os dois terroristas do grupo Estado Islâmico assassinaram o padre Jacques Hamel. Passaram, entretanto, 10 anos, mas tudo o que aconteceu nessa manhã de 26 de junho de 2016 continua a ser difícil de suportar, como confessou, entretanto, esta religiosa num projeto multimédia promovido pelo município de Saint-Étienne de Rouvray.
chose de très difficile à assumer les premières années, parce que bon, j'étais quand même assez perturbée de revoir toujours ce visage du Père Jacques. Et puis, je ne pouvais pas non plus m'asseoir à ma place à l'église, là où j'étais le jour du drame. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de difficile quand même, parce que bon, il y a eu le drame du Père Jacques, mais quand on pense que dans le monde actuellement, il y a des familles qui ne vivent que ça, qui vivent que la souffrance, le décès, la guerre. Et c'est vrai que pour moi, ça a été dur quand même. 10 ans après, je pense que bon, j'ai été quand même suivie psychologiquement. Hein. J'ai eu une personne, enfin une psychologue qui m'a accompagnée. Et pendant 5 ans, je pense que ça m'a beaucoup aidée à reprendre confiance. Et puis aussi à me rassurer un petit peu par rapport à ce que je vis aujourd'hui dans toutes les relations du quartier et avec les mamans musulmanes, les messieurs musulmans aussi, mais surtout les mamans, et qui prennent le temps de parler, d'échanger, et puis de se faire des petits cadeaux, enfin des petits gâteaux. Voilà. Mais c'est vrai que là maintenant, je le vis mieux, j'en parle plus lucidement, mais c'est vrai que ça a été quand même très dur au début. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la fraternité. C'est la fraternité, alors, autant avec la ville, avec Saint-Étienne et Rouvray, alors ça, c'est parlant, mais c'est vrai, hein. Et puis avec tous les voisins et les jeunes, même s'ils ne sont pas toujours comme je voudrais, mais bon, mais là, c'est la fraternité, c'est toute l'accueil que les gens nous font, en fin de compte. Estamos a escutar a irmã Danielle, uma das pessoas que estava na igreja de Saint-Étienne de Rouvray, quando, na manhã de 26 de julho de 2016, 2 terroristas do Estado Islâmico degolaram o padre Jacques Hamel. Como ela nos vai dizer já de seguida, o que aconteceu nesse dia foi trágico, mas deu origem a uma semente de paz que continua a florescer. Père Jacques, c'est dramatique ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, il fait bouger le monde. Cet événement a fait bouger le monde. Quand on voit toutes les personnes qui passent à l'église, qui font le tour de l'autel, etc. Et je me dis, tout ce monde viennent ici pour prier pour la paix. Et puis, ça donne un climat d'ouverture. Il fait bouger le monde. Et j'avais une image qui me disait, ils ont voulu nous tuer, ils ont voulu nous voir mourir, mais ils ont oublié, jadis, que nous étions des petites graines, et ces petites graines, c'est l'amitié, la fraternité, c'est les rencontres avec les uns et les autres, et puis ce qui est proposé aux personnes. On essaie de vivre cette fraternité et cette recherche, cette paix. Je vois pas autrement, parce que c'est dans les relations avec toutes les personnes que l'on doit être en contact et pouvoir échanger positivement. Foi a irmã Danielle, uma das pessoas que estava na igreja de Saint-Étienne de Rouvray, quando, na manhã de 26 de julho de 2016, 2 terroristas do Estado Islâmico degolaram o padre Jacques Hamel. E vamos agora falar de Moçambique. Isto a propósito ainda da campanha da Fundação AES de apoio às dioceses mais atingidas pela ameaça terrorista. Mas hoje queremos focar a nossa atenção numa comunidade religiosa em concreto. E neste caso vamos falar das Irmãs da Imaculada Conceição. E avanço já com o número da semana. E o número é 22. Porquê? Porque são 22 as irmãs do noviciado desta congregação na capital moçambicana. É isso mesmo, Paulo. 22, portanto, neste momento há 22 jovens no noviciado então das Irmãs da Imaculada Conceição, em Maputo, e esta comunidade, Paulo, está muito ligada à Fundação AIS e recebeu, de facto, uma ajuda muito concreta, não é? Exatamente, aliás, eu ia falar nisso, porque estas irmãs pediram ajuda para que o noviciado pudesse funcionar em melhores condições. E a Fundação AIS avançou logo com uma ajuda muito especial. É verdade, Paulo. De facto, fizemos chegar então a estas irmãs aquilo que elas nos pediram, no fundo é isto. Portanto, coisas práticas como, por exemplo, colchões, camas, lençóis, mantas, mesas de cabeceira e até computadores. Portanto, era isto que lhes fazia falta e
foi isto que nós lhes entregámos, Paulo. Muito bem. E qual é que é o carisma destas irmãs, Catarina? Bom, Paulo, estas irmãs, portanto, as irmãs da Imaculada Conceição, cuja madre superior é a irmã Ermelinda, que já escutámos, já vimos aqui no nosso programa mais de uma vez, e que tem então como carisma o trabalho na educação, particularmente, e também na saúde, quer de órfãos, quer de idosos, quer de viúvas e também de raparigas desfavorecidas da sociedade, Paulo. Muito bem. Obrigado, Catarina. Estas noviças receberam a ajuda, então, da Fundação AIS e fizeram questão de enviar para o nosso programa um agradecimento muito especial. E digo que é especial porque elas resolveram cantar. Foram as noviças das Irmãs da Imaculada Conceição de Moçambique a agradecerem, cantando, a ajuda dada pela Fundação AIS. Isto leva-nos a recordar que Moçambique é um país prioritário para a Fundação AIS e isso vê-se também em concreto na campanha lançada aqui em Portugal de apoio às dioceses mais atingidas pelo terrorismo. Exatamente, Paulo, é isso mesmo e estamos de facto muito preocupados, não é, com esta insegurança que se vive em Moçambique e por isso então lançámos esta campanha aqui de ajuda em concreto às dioceses mais atingidas pelo terrorismo, portanto às dioceses de Pemba, Nampula e Nacala, que são de facto aquelas que mais têm sofrido com estes ataques terroristas nos últimos tempos e que já provocaram, recordamos uma vez mais de 6.300 mortos e mais de 1.200.000 deslocados. Exatamente. A campanha da Fundação AIS procura apoiar a Igreja, mas dá um destaque especial para as situações humanitárias mais graves relacionadas essencialmente com os deslocados, com as pessoas que foram obrigadas a fugir por causa dos terroristas. Exatamente, Paulo. Eu gostaria aqui de dar um exemplo muito concreto de ajuda que é possível dar então a estas dioceses, a estas pessoas que são vítimas do terrorismo. E então, com 45 euros, apenas 45 euros, nós podemos de facto alimentar uma destas famílias durante um mês, Paulo. Muito bem, então e quem quiser ajudar, o que é que pode ou como é que deve fazer? Bom, é muito fácil, Paulo, e isto é válido não só para esta campanha de Cabo Delgado, mas também é válido para a campanha que nós falámos há pouco da Venezuela, não é? Portanto, aquilo que nós sugerimos, aquilo que eu deixo aqui o desafio, é que visite a nossa página de internet para saber tudo o que nós temos, todas as informações que temos sobre Moçambique e Venezuela e todos os outros países. Depois, se houver alguma dúvida, portanto, telefonem-nos para o nosso telefone, para o 21 754 4000, e podem aqui esclarecer todas as dúvidas que possam ter e depois todos aqueles que decidam dar uma ajuda em concreto para estes dois projetos ou para outros que encontrem na nossa página de internet, então a forma mais simples e mais rápida é sempre através do MBWay e o MBWay da Fundação AIS é o 918 12 5574. Muito bem, obrigado uma vez mais, Catarina. Com 45 euros é possível então minorar o sofrimento das famílias vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Agora é connosco. Eles perderam a casa. Perderam os campos. Perderam familiares. Em Cabo Delgado, o terrorismo já obrigou mais de 1.200.000 pessoas a fugir. Mas não podemos perder a esperança. Os terroristas matam e destroem, mas a Igreja continua ao lado dos que sofrem. E nós também podemos estar. Este é o desafio.
Com apenas 45 euros, ajuda a alimentar uma família durante o mês. Estas famílias, estes cristãos, não podem ser abandonados. Cabo Delgado precisa de si, precisa de nós. Hoje. Mesmo a terminar o programa de hoje, vamos falar ainda de Viseu, porque a Fundação AES esteve por lá, nesta maratona de apresentação em todas as dioceses do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. E como tem sido apanágio nestes encontros, Catarina, a sessão correu muito bem. Sim, Paulo, correu mesmo muito bem, podemos dizer, e quero aproveitar aqui esta ocasião para agradecer a todos os que estiveram envolvidos na organização deste evento. Muito bem. Agradecer também muito, em particular, as palavras tão simpáticas de Dom António Luciano, o Bispo de Viseu, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa missão e sobre o incentivo, não é, que ele nos deu para continuarmos com esta missão, que é única em toda a Igreja, de apoio, de facto, aos cristãos precisos, aos cristãos que sofrem no mundo, Paulo. Muito bem. Obrigado uma vez mais, Catarina. Um pouco antes de ter começado esta apresentação do relatório da AES no Centro Pastoral Paroquial de Viseu, Dom António Luciano falou para o nosso programa e referiu que acompanha com preocupação as notícias sobre a perseguição aos cristãos e que o faz seguindo muitas vezes aqui este nosso programa. Sim, olha, eu acompanho-os muitas vezes nos vossos relatos, são aqueles que às vezes nos trazem estas notícias mais pormenorizadas, a gente fica realmente admirado. Pronto, no contexto da Europa, uma Europa que foi o berço da cristandade e da civilização, acontecem coisas que nós não gostaríamos que acontecessem, mas vamos para a África, vamos para a América Latina, vamos para a Ásia, em todas as partes do mundo, nós perguntamos, onde está a pessoa humana? Onde está o respeito para o outro? Seja ele quem for. Eu, como crente, a primeira coisa que eu tenho diante de mim é a pessoa humana, que eu quero respeitar, que eu quero valorizar e dignificar. E depois, se ela me diz que tem fé, então estamos num segundo patamar de poder dialogar e de poder pegar em valores que nós defendemos. Mas aqui que nós precisamos hoje muito são valores humanos, criar esta escola do humanismo que seja verdadeira, depois também de valores éticos, morais, cívicos e depois os valores espirituais que realmente nos ajudam a transcender a vida e a dar-lhe um sentido que não é apenas terreno, tem um horizonte de eternidade. Muito bem. E que importância é que tem para si a presença da Fundação AES aqui em Viseu e que importância é que tem o trabalho e a missão da Fundação AES em Portugal e no mundo? A importância tem que vós estáis hoje aqui para dar a conhecer aquilo que se faz e aquilo que devemos valorizar e apreciar. Por isso também vos dou os meus parabéns pelo vosso trabalho e a todo este trabalho, ainda numa das últimas notícias eu os ouvia, a partir realmente da Alemanha, como foi aquela preocupação pelo sismo da Venezuela. Isso é espetacular. Ou quer seja da perseguição de um leigo catequista no centro da África, ou da morte de um padre ou de um bispo, ou de uma religiosa, mas seja pessoa qualquer, seja crente ou não. Por isso, para mim, é uma oportunidade, é uma porta que se abre, é uma janela, é um sentido de olharmos para o ecrã do mundo e que tem coisas que nós não podemos permitir que aconteçam, nem tolerar. Porque Jesus Cristo disse, só o amor vence. E nós estamos num mundo em que o ódio quer vencer. E nós temos que destruir esse ódio e construir o amor. Fazer pontes, diálogo, escutar, estar próximo, saber estar junto dos outros e partilhar. Eu muitas vezes pergunto, como é que esta gente no mundo, que são aqueles que às vezes têm mais dificuldade, partilham tanto por esta necessidade do próximo? Este para mim é o grande milagre em cada dia do Evangelho. Por isso, obrigado por teres vindo, obrigado pelo vosso trabalho, que ele chegue muito longe e que muita gente seja beneficiada precisamente pelo vosso empenhamento, não só jornalístico, mas desta associação de bem-fazer em benefício daqueles que não têm voz. E nós queremos que a voz de Jesus, que é o anúncio da alegria do Evangelho e da libertação dos oprimidos e da cura dos doentes, por isso ele é o bom samaritano, nos ajuda também a ser esta presença do bom pastor a cuidar do mundo de hoje que bem precisa. E com estas palavras tão simpáticas do Bispo de Viseu, chegamos ao fim do nosso tempo.
todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos que ajudaram a produzir, editar e levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo White, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado da nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.